Obrigada aí pelas informações. Você já sabe que quando eu estou aqui nessa salinha, dia de entrevista no nosso estúdio. Hoje eu estou aqui com o cirurgião do aparelho digestivo, cirurgião bariátrico, o doutor Álvaro Albano. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença do senhor aqui. Eu tenho certeza que é um assunto que interessa muita gente. E eu já começo perguntando o que conversávamos aqui. As pessoas precisam entender que uma cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética. Nós estamos falando de saúde. Bom dia, Lorena. Bom dia a todos os espectadores. Realmente é preciso definir a obesidade como uma doença, e a doença mais importante hoje da humanidade em relação a diminuir anos de vida, diminuir em relação à qualidade de vida, e é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças graves. Outras doenças, como diabetes, como hipertensão, como a dislipidemia, a gordura no fígado, uma série de doenças que são incapacitantes à medida que elas evoluem em sua intensidade. Então, a obesidade foi tratada de forma culturalmente inadequada como uma alteração estética. E não é. É uma doença importante. O Covid-19 tem provado isso para a gente, o quanto a obesidade tem sido um fator impactante em relação ao desenvolvimento de formas graves e mortalidade. Então, precisa ser tratada como tal. Aí eu já passo para a nossa próxima pergunta para dizer quem pode fazer uma cirurgia bariátrica, porque não é só simplesmente estar acima do peso. Eu acho que eu estou gordo, vou fazer. Não é bem assim, tem um perfil de pacientes. Exato, tem critérios bem estabelecidos em relação a quais são os pacientes que não apresentam um resultado satisfatório com o tratamento clínico convencional, ou seja, só modificando a alimentação, praticando atividade física e, eventualmente, tomando remédio. E esses são os pacientes que têm o perfil e a indicação da cirurgia bariátrica. O cálculo que se faz para estratificar em relação à intensidade da doença é o índice de massa corpórea, que é o peso do paciente dividido pela sua altura ao quadrado. Então, o normal é que esse índice seja entre 20 e 24,9. O paciente que tem esse índice acima de 35, com a presença de alguma doença relacionada à obesidade, seja ela diabetes, hipertensão, doença do refluxo, gordura no fígado, ou o paciente que tem um índice superior a 40, independente da presença de alguma doença ou não, é o paciente que precisa ser submetido à cirurgia bariátrica. Claro que existem critérios que nós analisamos em relação a quais foram os resultados do tratamento que o paciente fez anteriormente, qual é a gravidade dessas doenças, mas é esse o perfil específico que se beneficia da cirurgia. Doutor, a gente sabe que toda cirurgia ela oferece um risco, desde a mais simples à mais complexa. Mas a gente pode dizer que é uma cirurgia segura, já é uma cirurgia mais tranquila, já é uma cirurgia que está mais comum? Ou é muito superficial dizer que é uma cirurgia que está mais comum? A sua pergunta é extremamente adequada, porque hoje a realidade no Brasil é que nós operamos só 0,8% dos pacientes que têm indicação da cirurgia, que poderiam se beneficiar com ela. E o maior motivo disso é que os pacientes ainda têm receio, acreditando que é uma cirurgia de alto risco. A cirurgia bariátrica ela se transformou numa cirurgia minimamente invasiva. Então, é feita através de videolaparoscopia, é uma cirurgia minimamente invasiva e que tem riscos inferiores, por exemplo, a uma cirurgia de retirada da vesícula. O risco de mortalidade de uma cirurgia bariátrica é de 0,01%. Então, inferior a cirurgias como a retirada do útero. Claro que não pode ser banalizado nenhum procedimento cirúrgico e considerar como um procedimento isento de riscos, mas dentre os procedimentos cirúrgicos realizados, a bariátrica é sim um procedimento de baixo risco. E um outro critério que tem que ser analisado, ele é um procedimento de baixo risco para tratar uma doença de altíssimo risco e que encurta, em média, 8 anos a vida do paciente, além de impactar também em diminuição da qualidade desses anos vividos. Até porque, como a gente já falou, o senhor disse lá no início, é uma doença que traz outras doenças, além da questão física, mexe com o psicológico desse paciente. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, para quem está em casa, já que o senhor tocou nesse assunto, que é uma cirurgia considerada de baixo risco, como é que é feita, então, essa cirurgia? Onde é que é? Como é que é esse corte? Onde é que... Explica para a gente essa parte técnica aí, doutor. Nós temos modalidades diferentes de cirurgias bariátricas. Não existe apenas uma técnica. Hoje, habitualmente, nós fazemos em torno de 4 técnicas. 98% das cirurgias que nós fazemos são 2 técnicas. Uma delas, que é a gastrectomia vertical, ou sleeve, onde só diminuímos o volume do estômago sem fazer desvio intestinal. Além da diminuição do volume, ou seja, o paciente consegue comer menos do que ele comia antes, tem uma série de alterações hormonais que são responsáveis por fazer com que o paciente sinta menos apetite,
ele sinta saciedade mais rapidamente e também uma série de hormônios que beneficiam em relação ao controle de hipertensão, diabetes, melhora do perfil do colesterol. Então, são hormônios que criam um ambiente metabólico positivo para aquele paciente que antes não tinha. E, basicamente, na maioria das vezes, ele não tinha porque ele tem uma genética que o desfavorece. A obesidade ela é tratada muitas vezes como uma doença nutricional. E não é só isso, envolve vários outros aspectos. A outra cirurgia, que é o bypass, que é a cirurgia mais consagrada, com mais anos de seu estudo e realização, é uma cirurgia em que a gente diminui o tamanho do estômago e também faz um desvio intestinal. Esse desvio é muito benéfico aos pacientes que têm diabetes. Inclusive, nós indicamos a cirurgia até para pacientes que não são tão severamente obesos, ou seja, não têm índice de massa corpórea tão altos, mas quando eles têm um diabetes de difícil controle, que é uma outra categoria cirúrgica que nós chamamos da cirurgia metabólica, que teve a sua regulamentação no Brasil a partir de 2018. E é uma cirurgia onde a finalidade principal não é o tratamento do peso, é o tratamento do diabetes de difícil controle. Dá para a gente estimar quanto chega a perda de peso ou isso é feito em percentual? Isso, a perda de peso ela é muito percentual. O que a gente considera como a perda de peso média de um procedimento cirúrgico é entre 40% e 60% do peso do paciente inicial. Isso é muito variável, porque pacientes que muitas vezes nós operamos com 235 quilos e que seu peso ideal é de 80, ele é um paciente que perde 60%, 70% do peso inicial. E algumas vezes nós operamos pacientes, por exemplo, com peso de 100 e que o seu peso ideal é em torno de 60, então vão perder em torno de 40%. O importante é que o paciente perca o excesso do seu peso, e não é somente peso, é perder o que nos adoece, que é o excesso de gordura. A finalidade do tratamento não é só peso por peso, é perder gordura e ganhar massa muscular. Essa massa muscular é positiva em relação ao tratamento da obesidade. Doutor, é uma cirurgia que requer um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Eu me lembro logo quando começou, quando as primeiras cirurgias chegaram, né, começaram a fazer, teve esse boom, na verdade, no nosso país, eu entrevistei muitas pessoas que fizeram. E é necessário, porque há essa mudança no corpo, há a mudança na mente, por vezes a comida é um escape, e aí esse escape vira bebida, esse escape vira as drogas ilícitas. Então, precisa ter um acompanhamento multidisciplinar. Exato. O sucesso de longo prazo, ele depende da multidisciplinaridade. A obesidade ela é uma doença multifatorial. Tem fatores nutricionais envolvidos com o surgimento da doença, tem fatores psicológicos, fatores relacionados ao sedentarismo, fatores relacionados à genética do paciente. Então, não dá para crer que a cirurgia, isoladamente, vai ser o fator que vai resolver todos esses problemas, sem nenhuma mudança de hábito, sem nenhum compromisso com um tratamento maior, que é o tratamento multidisciplinar. Esse paciente ele precisa ter um acompanhamento para tratar cada uma dessas causas da obesidade e por quanto tempo precisa tratar. Isso não é relacionado à cirurgia, é relacionado à obesidade. Qualquer tratamento para a obesidade ele precisa ser por toda a vida e de forma multidisciplinar. Nutricionista, psicólogo, educador físico e o cirurgião bariátrico precisam estar lado a lado com o paciente durante todo o processo, durante toda a vida do paciente. Sei que nosso tempo está acabando, senão a Lorena vai puxar minha orelha ali. Só para a gente encerrar, doutor, que eu tenho certeza que tem gente em casa que quer saber disso. É uma cirurgia cara? É uma cirurgia que ainda tem um custo elevado, porque utiliza materiais, são materiais de última geração, né, energias que são energias também de última geração, que trouxeram a cirurgia para o grau de segurança que ela tem hoje. Mas esse custo no Brasil fica em torno de 25 a 30 mil reais para um procedimento como esse. Felizmente, ele é coberto pelos operadores de saúde, pelos convênios, e cada vez mais a nossa luta é no intuito de trazer para o Sistema Único de Saúde de forma abrangente para a população, que realmente são muitas pessoas que poderiam se beneficiar. Só para ter uma ideia, aqui na nossa cidade, aqui em Itabuna, são 4.200 pessoas que teriam formalmente indicação por números do IBGE, mas nós sabemos que as pessoas que estão fora do sistema privado de saúde muitas vezes têm dificuldade de ter acesso a esse procedimento, e isso é uma luta nossa contínua. Pois é, então tá aí, é procurar ajuda médica, buscar informação e ter consciência, né, doutor, do que a gente está falando aqui. Se estamos falando de obesidade, estamos falando de doença, e não é uma cirurgia simplesmente, não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia para
tratar uma doença, como o doutor Álvaro deixou muito bem claro. Doutor, obrigada pela presença do senhor aqui. Boa sexta-feira. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Boa sexta-feira. Obrigada. Amanhã